Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é neoliberalismo, desenvolvimentismo e equilíbrio fiscal. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu estava, semana passada, navegando pelas redes sociais e aí vi um post de um deputado do PT, comemorando o tal do déficit zero no Brasil, a partir de uma declaração do André Roncalha, dizendo que para os economistas do FMI, o Brasil, ao contrário do que diz a mídia brasileira, é um exemplo. E aí, fiz um comentário e muita gente comentou que eu estava equivocado porque keynesianismo não é contra equilíbrio fiscal, não é contra equilíbrio das contas públicas e tal. Aí eu quero fazer um debate com vocês para mostrar, inclusive, a força da ideologia neoliberal e como uma classe que tem o poder político e, consequentemente, o poder ideológico, ela consegue contar uma mentira brutal, mais absurda do que a Terra é plana, e isso ser naturalizado. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o post. Esse vídeo é um vídeo sobre economia, mas eu prometo a vocês que ele não vai ser técnico, difícil de entender e tal. Eu vou explicar tudo de maneira hiper, super, mega didática. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês primeiro o post, Tá bom a leitura, acho que vale aumentar um pouco mais, Vamos primeiro mostrar o post aqui do deputado. Como é que tá na tela? Ah, tá de boa para ler. Lá no FMI, temos relatórios de todos os países e o Brasil brilha. Déficit do Brasil é quase zero, enquanto a Europa... Veja, isso aqui é mentira, viu? Déficit do Brasil é quase zero. Já já eu explico para vocês, presta atenção. Enquanto na Europa é 3,5 ou 4. E nos Estados Unidos nem se fala. Ao contrário do que a mídia nacional faz parecer, não há penhasco fiscal algum no Brasil. André Roncalha, diretor do FMI. Aí o Bom Gás, que é vice-líder do governo Lula no Congresso, postou isso aqui, 8 mil curtidas e tal. Aí o Leandro Fortes, grande Leandro Fortes, comenta aqui: quando gente do PT começa a elogiar a FMI, é sinal de que estamos chegando ao fundo do poço. Agora sim, Leandro, gente do PT elogiar o FMI já acontece há mais de 20 anos. Esse poço aí... Aí eu comentei, O orgulho do déficit zero, isto é, a austeridade fiscal, como se fosse algo necessariamente bom. As universidades públicas estão caindo aos pedaços, mas o Brasil está agradando o FMI. Keynesianismo na oposição, neoliberalismo no governo. Perfeito? Aí foi a partir deste comentário que muita gente veio dizer: Jones, nada a ver, porque os desenvolvimentistas, neodesenvolvimentistas não são contra o equilíbrio fiscal, o déficit zero e por aí vai. Vamos lá, gente, e aqui presta atenção, isso vai ficar bem didático, vamos lá. O Brasil, ele tem uma peculiaridade institucional no debate público e na arquitetura do Estado burguês, que é assim: o orçamento brasileiro é dividido em dois grandes ramos. Você tem o gasto primário do Estado e o gasto financeiro do Estado. Maxwell, coloca uma artezinha aqui em cima da minha mão com o nome gasto primário do Estado, gasto financeiro do Estado, beleza? O que é o gasto primário do Estado, gente? O gasto primário do Estado é o gasto com tudo que vai para o povo trabalhador. É o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com ciência e tecnologia, com geração de emprego, com proteção ao meio ambiente, política de combate ao feminicídio, política de combate ao racismo, infraestrutura, incentivo à agricultura, etc, 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 etc. Previdência Social, Bolsa Família, BPC, tudo isso é parte do que se chama de gasto primário do Estado. Massa. E você tem também o gasto financeiro do Estado, que é fundamentalmente o gasto com juros e serviços da dívida pública. Nos últimos anos, os precatórios do governo também foram pagos já no gasto financeiro do Estado. Então você tem o gasto primário do Estado e o gasto financeiro do Estado. Massa. Pois bem, quando se fala nos telejornais, o discurso dos políticos burgueses e tal, de zerar o déficit, não se está falando do orçamento público como um todo. Se está falando apenas do gasto primário do Estado.
Então, déficit zero, equilíbrio das contas públicas, reduzir a máquina pública, reduzir os gastos do Estado e todos esses discursos neoliberais falam apenas do gasto primário do Estado. O gasto, repito, com saúde, educação, cultura, lazer, ciência e tecnologia, infraestrutura, assistência social, transporte e mobilidade urbana, moradia popular, etc, 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 etc. Então, na mídia, isso não fica muito perceptível, mas tem dois nomezinhos que são importantes, que é déficit primário e déficit nominal. Déficit primário e déficit nominal. O que é o déficit primário? É a diferença entre o que o Estado gasta e o que o Estado arrecada do ponto de vista do gasto primário. Então, déficit primário é a diferença entre o que o Estado gasta e o que o Estado arrecada do ponto de vista da rúbrica do gasto primário do Estado. O déficit nominal é a diferença entre o que o Estado gasta e o que o Estado arrecada, considerando o orçamento como um todo, ou seja, considerando o gasto primário e o gasto financeiro do Estado. Deu para entender? O déficit primário é só considerar o que é gasto e arrecadado no gasto primário. Déficit nominal é considerar o que é gasto e o que é arrecadado no orçamento do Estado como um todo, considerando o gasto primário e o gasto financeiro. O teto de gastos do Temer e o novo teto de gastos do Lula impõem um limite ao gasto público só no âmbito do gasto primário. E lembrando, é o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, geração de emprego e por aí vai. E deixa livre o gasto financeiro do Estado, o gasto com juros e serviços da dívida pública. Nos últimos 12 meses, o Estado brasileiro está pagando aos detentores de títulos da dívida pública R$1 trilhão. Cada vez que você aumenta em 0,5 a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, isso aumenta o gasto financeiro do Estado em mais ou menos 50 bilhões de reais. Então, quando fala que o déficit no Brasil é déficit zero, isto é uma mentira contábil. Por que uma mentira contábil? Porque ele considera apenas o gasto primário do Estado e finge que não está vendo que o gasto financeiro do Estado está disparando, porque hoje o Brasil tem a maior taxa de juros dos últimos 20 anos da história do país. A taxa Selic está em 14,75%. Cada vez que aumenta a taxa Selic, aumenta o gasto financeiro do Estado. Então, o gasto financeiro do Estado está pipocando, está indo para a estratosfera, mas se diz que o Brasil, o governo Lula, está resolvendo o problema das contas públicas porque está reduzindo o déficit no gasto primário. Ou seja, está cortando recursos da saúde, da educação, da cultura, do lazer, do meio ambiente e por aí vai. É por isso que existe tanta pressão para atacar o BPC, para atacar o Bolsa Família. É por isso que as universidades públicas estão caindo aos pedaços. É por isso que falta mais investimento em saúde, em geração de emprego, em moradia popular. É uma pressão para reduzir o gasto primário do Estado. O gasto financeiro fica livre. Então, repare, você pega, por exemplo, uma notícia que está no próprio Agência Gov, né? Que é site oficial do governo. Veja, o governo cumpre meta fiscal de 2024 com déficit primário de 0,09 do PIB. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, destaca que o resultado de 2024 é o segundo melhor da década e comprova a recuperação fiscal. Então é isso, o Brasil está chegando a um orçamento equilibrado? Não. Isso é só o déficit primário. O que é que ele esconde? Ele esconde o gasto primário, né? A parcela violenta do orçamento público, que vai para a mão dos rentistas que detêm títulos de dívida pública brasileira. Alguém fala assim, mas Jones, o Estado deve muito porque ele gastou. Não, gente. O Estado é um ente monetário soberano. Ele que define a taxa de juros que ele vai pagar nos seus títulos. É uma definição arbitrária? Não, não é uma definição arbitrária. Tem várias variáveis macroeconômicas, mas veja, quando você vai pegar um empréstimo no Bradesco, você não define que taxa de juros você vai pagar ao Bradesco. É o banco que define. No caso do Estado, é o Estado que define a taxa de juros que ele vai pagar. Então, é o Estado brasileiro que está aumentando a taxa de juros
a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, consequentemente aumentando o gasto financeiro do Estado e os bilhões que são transferidos para os rentistas. Mas, Jones, se baixar a taxa de juros, aumenta a inflação. Isso é falso. Eu não vou conseguir explicar isso nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito grande e eu quero ter um foco aqui bem restrito, beleza? Mas isso é falso. Em outro momento, a gente debate isso. Então, imagine a situação. Vou dar um exemplo didático para vocês. Imagine a situação de uma empresa em que os diretores da empresa têm cartão corporativo liberado e todo mês eles gastam milhares e milhares e milhares de reais em festa, em uísque, em boate, em cocaína, em viagens e por aí vai. Aí vai ter uma reunião da diretoria da empresa. Aí alguém chega assim e fala assim, a empresa ela tá em déficit, ela não tá tendo lucro, ela tá gastando demais. Aí alguém fala assim, tá, por que a empresa está gastando demais? Não, a empresa está gastando demais porque todo mês a empresa gasta 50 mil reais com cafezinho, com água e com ar-condicionado para os funcionários no horário do almoço. 50 mil. Sendo que do outro lado, nessa mesma empresa, os diretores que têm cartão corporativo liberado, eles gastam 10 milhões por mês com farra, safadeza, uísque e por aí vai. Só que, na lógica dessa empresa, esses 10 milhões por mês que os diretores gastam com cartão corporativo não entra na conta da despesa, fica uma conta à parte. Só entra na conta da despesa o que se gasta com os trabalhadores no consumo do cafezinho, da água, da energia elétrica, do ar-condicionado, do ventilador no refeitório e por aí vai. E aí se chega à conclusão que o grande problema do déficit da empresa, do custo muito alto de funcionamento da empresa, é o cafezinho e a água dos funcionários e que precisa cortar o cafezinho e a água da classe trabalhadora na empresa. Isso parece absurdo para você, né? Mas é assim que funciona a lógica do Estado brasileiro no regime neoliberal. Todos os dias se fala para você que se gasta muito com previdência, se gasta muito com funcionalismo público, se gasta muito com Bolsa Família, que se gasta muito com BPC, se gasta muito com o aumento do salário mínimo, mas a maior despesa corrente da União é o gasto com juros e serviços da dívida pública. E se mantém esse gasto artificialmente alta, porque existe uma pressão permanente para manter a taxa Selic, a taxa de juros básicas da economia, alta. E toda vez que aumenta a taxa Selic, aumenta o que é pago aos rentistas detentores de títulos da dívida pública brasileira. Então, todo ano, o Estado brasileiro está pagando, a depender do ano, 500 bilhões, 600 bilhões, 700 bilhões, 800 bilhões, 900 bilhões, 1 trilhão em juros da dívida pública. Mas aí ninguém fala disso, isso aqui é ocultado e é dito que, na verdade, a grande despesa pública do Brasil é com Previdência Social, é com BPC para gente pobre, é com o SUS, é com as universidades públicas, é com a CAPES, é com o CNPq, é com o IBAMA, é com o ICMBio. Aí que é a despesa. Entendeu a malícia? Veja, isso é tão chocante que basta a gente fazer uma simples mudança de olhar. Em vez de a gente olhar para o déficit primário, vamos olhar para o déficit nominal, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, considerando o gasto primário e o gasto financeiro do Estado. Massa? Eu espero que esteja dando para entender que eu estou tentando ser o mais didático possível. Vamos lá. Maxwell, por favor, vai colocando na tela os números. Vocês viram que em 2024, né, o déficit primário do Brasil foi quase nada, não é isso? Que é isso? Tá esmagando política social, esmagando universidade, esmagando orçamento público, massa. Mas aí, se a gente considera o déficit nominal, presta atenção, no acumulado dos últimos 12 meses até maio de 2025, o déficit nominal no Brasil foi de 934,4 bilhões, o que representa o correspondente a 7,76% do produto interno bruto, do PIB, né? Em 2024, em abril de 2024, o déficit nominal era de 10% do PIB. Veja, se você pensar só o déficit primário, foi quase zero em 2024. Mas se você olhar para o déficit nominal,
foi mais de 7%. O que é que isso representa? Isso representa o violento gasto financeiro do Estado, a transferência de recursos do fundo público para os detentores de títulos da dívida pública. Então vamos lá, o déficit no Brasil, considerando os últimos 12 meses, não foi zero, né? Foi de mais de 7% do PIB, se você considerar o gasto financeiro. Mas aí vamos comparar com outros países. Se você coloca no Google déficit nominal do Brasil comparado com outros países, você vai ver o seguinte: o Brasil apresenta um dos maiores déficits nominais do mundo, com a expectativa de estar atrás apenas da Bolívia em 2025, no mundo inteiro. Esse déficit nominal é o resultado das receitas menos as despesas do governo, mais o pagamento de juros da dívida pública, reflete um problema de gestão das contas públicas, né? Em 2024, o déficit nominal do Brasil foi 7,8% do PIB, com a previsão de 8,6% para 2025. O Brasil só deve ficar atrás da Bolívia. Os Estados Unidos têm um déficit nominal de apenas 6% em 2024, gente. Nosso déficit nominal é maior que dos Estados Unidos, que tem uma dívida monstruosa, não é isso? A dívida dos Estados Unidos não é monstruosa, mas a taxa de juros é menor, entendeu? Porque, inclusive, a nível de dívida pública, o problema nem é tanto o estoque. O problema é o fluxo. Veja, é bem fácil de entender isso. Vamos imaginar eu ganho R$1.000 por mês, beleza? Eu ganho R$1.000 por mês. Aí eu tenho uma dívida de R$10.000. Isso é um problema? Depende. Depende qual é o prazo de pagar essa dívida. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de R$10.000 por mês e eu vou pagar isso em 1.000 parcelas pelos próximos 10 anos, isso não é um problema. Tá ligado? Mas se eu tenho uma dívida de R$10.000, recebendo R$1.000 por mês, e eu tenho que pagar a dívida nos próximos 6 meses, isso é um problema, entendeu? Então a questão maior não é nem o tamanho da dívida, o estoque da dívida. A questão é o fluxo de pagamento da dívida, né? Quanto de juros você paga na dívida e qual é o prazo de pagamento, né? O prazo de vencimento da dívida. Dizer assim, tal país tem 50% do PIB em dívida pública. Isso não diz absolutamente nada. Porque se eu tenho 50% do PIB em dívida pública, mas a taxa de juros média é de 1,5% e eu tenho 25 anos para pagar, tá suave, entendeu? Tranquilo. Isso simplesmente não é uma questão. Agora, tal país tem 50% do PIB em dívida pública. E aí a taxa de juros é 10% e o prazo de pagamento é 3 anos. Aí fudeu, né? Entendeu? Então preste atenção nessas malícias. Esse negócio, mas a dívida pública não pode chegar a 100% do PIB. Pode chegar sim, não é um problema não. O problema é saber a taxa de juros em cima desta dívida e é saber o prazo de vencimento dos títulos, na característica temporal desta dívida. É por isso, inclusive, que num debate com o Gustavo Machado sobre a relação China-África, eu falei que dizer que a China faz armadilha da dívida com os países de África é uma mentira, é um discurso da extrema-direita que não se sustenta porque você ignora o que é fundamental, que é a taxa de juros e o prazo de pagamento da dívida, né? Tem até um vídeo no canal de 5 horas, onde eu argumento isso longamente sobre a questão China, África e tal, mas onde eu mais debato isso é no vídeo anterior de 2 horas e tanta, né? Coloca esse vídeo aí na tela, Gustavo Machado, Elias Jabbour e o debate sobre a China, alguma coisa assim, o título, né? Então vamos lá, voltando aqui para os números, veja, a média de déficit nominal da América Latina é 4,2% do PIB. Então a média brasileira é maior que a média da América Latina, dado a taxa de juros imoral, violenta, astronômica que o Brasil paga. Continuando aqui, se você for pegar a média de déficit nominal dos países da OCDE, essa média está em mais ou menos 2 a 3% do PIB, perfeito? Veja, você coloca no Google, média de déficit nominal na OCDE. Vai aparecer lá que é uma média de 2 a 3% do PIB. Então, a média de déficit nominal no Brasil está acima da América Latina, está acima dos Estados Unidos e está acima da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo. Se você colocar no Google média de déficit nominal na União Europeia, você vai ver que aparece a média de déficit nominal na União Europeia foi 3,2%.
3,5% do produto interno bruto em 2023. Esse valor diminuiu para 3,2% em 2024. Então, assim, a média de déficit nominal no Brasil está acima da OCDE, está acima da União Europeia, está acima da América Latina e está acima dos Estados Unidos. Por quê? Porque se gasta muito com saúde, gasta muito com educação, se gasta muito com ciência e tecnologia, com infraestrutura, com proteção ao meio ambiente. Não, porque a gente tem um banco central capturado pelo capital financeiro que mantém, basicamente, uma política criminosa de manter os juros na estratosfera, e cada aumento de 0,5% na taxa Selic, na taxa básica de juros da economia, corresponde a um aumento de 50 bilhões de reais no gasto financeiro do Estado. Então, o debate no Brasil sobre equilíbrio das contas públicas é uma grande mentira, porque é um debate que simplesmente exclui a conta de juros, exclui o gasto financeiro do Estado. Se parte de uma premissa de que a gente olha apenas para o gasto primário do Estado e ignora o gasto financeiro do Estado. Então, eu vi no Twitter vários companheiros que são economistas heterodoxos, keynesianos e por aí vai, repetindo o fundamento do dogma neoliberal, que é só olhar para o gasto primário do Estado e fingir que não existe o gasto financeiro. Gente, pelo amor de Deus, é parte fundamental da ideologia neoliberal, da acumulação rentista do capitalismo dependente brasileiro, fingir que não existe um gasto financeiro do Estado na conta de R$1 trilhão nos últimos 12 meses. Então, gente, o debate público brasileiro, dominado pelo poder ideológico e político da classe dominante, é uma grande mentira. Todos os dias se fala em equilíbrio das contas públicas, simplesmente desconsiderando o maior gasto corrente da União, que é o gasto financeiro. É isso. É como no exemplo que eu dei da empresa dizer que o grande problema do gasto com o pessoal do RH da empresa é o gasto com cafezinho, desconsiderando que todo mês os diretores da empresa gastam 10 milhões. Parece absurdo, mas é isso. Veja, quando eu falei que o governo Lula é neoliberal, dentre outras coisas, é porque o governo Lula é parte desta mentira. O Fernando Haddad, a Simone Tebet, o Lula, todos os ministros, eles repetem todo dia esta mentira fundamental. Existe um desequilíbrio das contas públicas, Onde é que está o desequilíbrio? É gasto com idoso, idoso pobre, Idoso que trabalhou a vida inteira construindo riqueza para ser apropriado pela burguesia. Tem que cortar a BPC, tem que congelar a aposentadoria, tem que cortar de universidade, gastando muito com esses estudantes preto, pobre, que agora entraram na universidade, Finalmente entraram, mas tem que cortar, Gastando muito. O SUS, gastando muito, O trabalhador aí ficando doente aí, tem que cortar, tá ligado? Veja, esse é um dos elementos fundamentais do projeto neoliberal. É fingir que simplesmente não existe o gasto financeiro do Estado e repetir o mantra que o equilíbrio das contas públicas é fazer corte no gasto primário. Veja, não precisa ter orçamento equilibrado. Isso é uma besteira. Não vou ter tempo de debater isso nesse vídeo. Negócio de orçamento equilibrado é uma imbecilidade. Mas, dito isto, também não precisa de auditoria da dívida pública não, viu? O problema é o controle da gestão da dívida pública a partir do controle do Banco Central, O problema é a conta de capitais aberta, o problema é a mentira de que se controla a inflação só com taxa de juros, o problema é o regime de metas de inflação no Brasil. Não tem nada a ver com auditoria, viu? Nada a ver, mas isso também é outro tema. Mas veja, presta atenção. Um dos sustentáculos fundamentais do lucro de um amplo setor da classe dominante a partir do rentismo e do próprio regime de acumulação neoliberal no Brasil é baseado numa tosca mentira. É simplesmente olhar só para o gasto primário e para o déficit primário e ignorar o déficit nominal e ignorar o gasto com juros e serviços da dívida pública. É simples assim. Aí você pode ficar chocado, mas peraí, Jones, tipo, essa mentira é assim tão escancarada? É isso mesmo, é isso. É fingir que não existe o déficit nominal. Ou então, para concluir, quando falam do déficit nominal, parece que o déficit nominal cresceu por causa do gasto primário. E não que o déficit nominal cresceu porque se a taxa de juros, a taxa Selic está subindo, vai crescer o déficit nominal, Porque está se gastando mais a partir do gasto financeiro do Estado, entendeu? Então se coloca na culpa do gasto primário
o crescimento do déficit nominal quando o grande responsável é o gasto financeiro do Estado com juros e serviços da dívida pública. Então, é simplesmente uma grande mentira. E aí, meu irmão em Cristo, veja, não precisa ser comunista para combater essa mentira não, viu? Assim, um Ciro Gomes da vida, por exemplo, ele vive denunciando isso há anos. Não precisa ser comunista para combater essa mentira, entendeu? Então você aí que é keynesianozinho, um desenvolvimentistazinho, oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus, repita essa mentira não. Ah não, orçamento equilibrado como, meu irmão em Cristo, gastando 1 trilhão pagamento de juros da dívida pública, tendo de maneira consistente há mais de 30 anos uma das maiores taxas de juros do mundo, sabe? Vamos lá? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.